Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Renato Montan, sou professor de Processo Civil e nesse maratona do 37º exame nós vamos enfrentar uma série de questões importantes nesse curto espaço de tempo para que vocês possam desempenhar uma boa prova, né? É importante entender que muitas das questões de processo civil, muito mais do que propriamente questões de ordem técnica que você tem que responder com conhecimento, muitas delas a gente consegue responder com bom senso. Quando eu falo bom senso, não é simplesmente chutômetro. É de você entender algumas questões, a gente ouve processo o tempo inteiro, a gente fala de processo, processo penal, processo de trabalho, processo civil, e muitas das coisas vocês vão verificar, elas de certa maneira fazem um sentido. É diferente de quando você, por exemplo, vai estudar alguma coisa de administrativo, que é uma linguagem técnica que se você não sabe o significado daquilo, você não consegue responder, tá? Então, encampação, por exemplo, você não vai conseguir responder o que é encampação se você não souber o que é encampação. Agora, assistência, ajudar, mandato de segurança, praticamente todo mundo sabe do que se trata, então a gente vai conseguir resolver as coisas de certa maneira. Vamos tentar então, a partir dessa ideia, falar sobre algumas questões de processo civil. E eu queria começar com vocês falando sobre princípios, tá? Primeiro princípio que nós vamos tratar, eu escolhi 4 princípios que eu reputo fundamentais para o nosso estudo. O primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio do contraditório. Alguém fala, poxa, mas contraditório é ouvir a parte. Sim, contraditório é você ouvir a parte. Mas ele é um pouco mais do que isso. O contraditório no direito brasileiro, ele é dividido em 3 etapas. Ou seja, para que haja o contraditório, é necessário haver 3 partes: ciência, reação e influência. Ciência, reação e influência, CRI. Tá? O que é ciência? Você tem que ser cientificado de que aquela decisão existe. Então, alguém tem que te intimar, te citar, te notificar de alguma forma. Esse é o primeiro requisito para que haja o contraditório. O segundo contraditório é haver meios para você se manifestar. Pode ser um recurso, pode ser uma defesa, pode ser... depende da etapa procedimental que nós estejamos. Então, é a reação, é eu poder me manifestar. Então, eu tenho que ter ciência e tenho que poder reagir. Agora vem a parte mais importante. Eu tenho que poder influenciar o juiz. O que é poder influenciar o juiz? Eu tenho que convencer o próprio juiz que ele está errado. Então, vamos entender uma questão. Imagina só se, por exemplo, o juiz verificasse uma prescrição no curso do processo, tá? O juiz, no meio do processo, depois que o réu se defendeu, verificasse uma prescrição. A prescrição ela pode ser conhecida de ofício, artigo 487, inciso 2. O que o juiz faz? Decreta a prescrição. Mas ao decretar a prescrição, o que ele faz? Ele profere uma sentença, dizendo, ó, está prescrito. Então, tecnicamente, nesse caso, quando ele dá uma sentença dizendo que está prescrito, ele vai cientificar as partes, não vai? Vai. Ciência. Ele vai permitir que a parte prejudicada recorra, certo ou não? Reação. Mas ele permitiu que a parte o influenciasse? Não. Eu só vou poder ir no tribunal resolver essa questão, porque o juiz já tomou a decisão dele. Ele sentenciou. Então, para que haja de fato um contraditório, o que vai acontecer? Quando o juiz verificar a prescrição, ele não vai dar sentença de cara. Ele vai intimar as partes para falar o seguinte: digam as partes sobre a prescrição. E as partes vão ter um prazo, obviamente, para convencer o juiz. Aí o autor fala assim: Excelência, não está prescrito, porque a parte é incapaz e contra incapaz não corre prescrição. E o juiz fala: é mesmo. Então percebam que nesta questão eu pude influenciar o juiz, eu pude convencê-lo. Isso é o contraditório. E os artigos 9º e 10 do CPC dizem isso. Ninguém pode decidir, nenhum juiz pode decidir algo sobre o que as partes não puderam se manifestar.
a prescrição, as partes não tinham se manifestado. É a vedação de decisões surpresa. Esse é um nome técnico que se dá. É vedação de decisões surpresa. Isso é o contraditório. Bom, aí nós temos a cooperação. A cooperação é mais simples. O que é cooperação? Prevista no artigo 6º do CPC. As partes devem cooperar entre si para uma solução de mérito rápida e efetiva. Alguém fala, como é que o autor, o réu e o juiz vão se cooperar? Vão cooperar entre si se eles têm interesses antagônicos. O autor quer ganhar, o réu não quer perder, autor e réu são opostos, e o juiz está numa outra posição, ele quer resolver a questão de maneira imparcial, isenta. Mas, na verdade, quando a gente fala em cooperação, a gente está falando de ajuda. A gente está falando até um pouco de fair play quando a gente fala de futebol. Já falando de futebol, vamos pensar o seguinte. Imaginem, eu vou contar um caso real. São Paulo e Corinthians são dois times adversários aqui em São Paulo. Tá? Eu sou mineiro, mas moro em São Paulo desde que eu me dou por gente. São Paulo e Corinthians são adversários. São times estão sempre discutindo, disputando, enfim. O que acontece? Um belo dia, a Federação Paulista puniu esses dois times por causa de uma briga de torcidas e fez com que um jogo deles tal fosse em outra cidade, no caso Ribeirão Preto, 3 horas de São Paulo, num horário que estaria muito quente. O São Paulo e o Corinthians se uniram para pedir à federação a revogação dessa decisão. O nome disso é cooperação. Em guerra, muitos inimigos se unem para interesses comuns. Estados Unidos e Rússia, na época União Soviética, não lutaram juntos na Segunda Guerra e depois criou-se a Guerra Fria e eles se separaram? Então é isso. Cooperação é as partes se ajudarem. Tá? A primazia do mérito. Para mim, o princípio mais importante do direito. Quando a gente fala em primazia do mérito, a gente está falando, na verdade, que o judiciário tem que prestigiar, julgar o mérito. Ou seja, presta atenção nessa questão. Diante de um vício insanável, um vício que não tem como corrigir, insanável é algo que não se corrige. Claro, o juiz vai, por exemplo, extinguir o processo. Agora, se o vício tem correção, não faz sentido o juiz extinguir o processo. O MP não foi intimado. É um vício, é uma nulidade. Extingue o processo. Gente, chama o MP. MP, olha tudo que aconteceu aqui. A gente esqueceu de te intimar. Dá uma olhada, vê se está tudo em ordem, porque o MP age como fiscal da ordem jurídica, ele vai fiscalizar o processo. Então, se der para corrigir o vício, o juiz tem que fazê-lo. É o que a gente chama de primazia do mérito. Primazia quer dizer prevalência, preferência. E fundamentação, eu vou dar uma dica para vocês. Fundamentação é o juiz fundamentar as decisões judiciais, ok? Agora, quando a gente fala em fundamentação, nós temos que lembrar que a fundamentação, ela está prevista num plano negativo. Sabe quando a gente fala assim, por exemplo, Código Penal. Como é que o Código Penal atua? O Código Penal não diz o que você tem que fazer. O Código Penal diz o que você não pode fazer. Né? Então o Código Penal fala, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode furtar, você não pode ser estelionatário, você não pode abortar, você não pode isso. Não estou nem discutindo certo ou errado, só estou dizendo o que o Código fala. Tá? O Código Penal. O Código de Processo Civil tem um artigo desse, que é o 489, parágrafo 1º. O 489, parágrafo 1º, em 6 incisos, estabelece quando uma sentença não é fundamentada. Quando é que uma sentença não se considera fundamentada. Então hoje, para eu poder olhar uma sentença de um juiz e falar esta decisão está fundamentada ou não, basta eu ler o 489, parágrafo 1º. Se a sentença se enquadrar numa daquelas situações, ela não está fundamentada. Por exemplo, o juiz não pode simplesmente falar assim, defiro com base no artigo 300 do Código de Processo Civil. Do Código Civil, do Código XYZ. Por quê? Porque o juiz não pode simplesmente jogar um artigo de lei sem dizer a sua incidência no caso concreto. Isso é o que a lei diz. Tudo bem? Bom, feito isso, é importante nós tratarmos
agora do segundo tema, que é o tema de competência. A competência, na verdade, ela é dividida em absoluta ou relativa. Vamos traduzir a questão. A competência, na verdade, é a divisão de trabalho do Poder Judiciário. Como qualquer uma empresa não tem o departamento de marketing, o RH, o departamento de expedição, o jurídico. O judiciário também é a divisão de trabalho dos juízes. E só nos interessa estudar competência absoluta ou relativa quando o advogado, ao distribuir a causa, erra. Nós temos critérios de competência, né? A gente vai estudá-los: material, funcional, territorial, pelo valor da causa. Há critérios de divisão de juiz. Se eu erro esses critérios, o juiz se torna automaticamente incompetente, porque se eu distribuo para o juiz errado, ele é incompetente. Se o erro for grave, a incompetência é absoluta. Se o erro não for tão grave, é erro, mas não tão grave, ela é relativa. Absoluta é o interesse público, porque são regras, são normas cogentes, tá? E é por isso, olha que absoluta, ela pode ser reconhecida de ofício. Então, se um juiz de família verificar uma causa que é criminal e cai na vara dele, ele pode se dizer incompetente. Já relativa, são regras criadas apenas para ajudar as partes. Então, se eu distribuo, por exemplo, na cidade errada, na comarca errada, o juiz não pode reconhecer de ofício. Tudo bem? Tá claro? Então, o juiz tem que fazer o quê? Ele tem que ficar quieto, esperar a outra parte alegar. Tá joia? Nós temos exceções à regra, tá? A exceção à regra que eu quero que vocês se lembrem ocorre quando existe a abusividade na cláusula de eleição de foro. Abusividade na cláusula de eleição de foro, ou seja, o juiz verifica que a cláusula de eleição de foro é abusiva e ela foi criada somente para prejudicar a parte, tá? Então, fica eleito o foro de Manaus e as pessoas estão em Porto Alegre, ou vice-versa. Coloca Porto Alegre e as pessoas estão em Manaus, tá? Ou quando se fala de juizado especial. Errei o juizado especial, o juiz extingue o processo, tá? Mas são as duas únicas exceções. Em regra, um juiz não pode reconhecer a incompetência relativa de ofício. Artigo 337, parágrafo 5º, súmula 33 do STJ. A incompetência absoluta, ela é em razão da matéria, em razão da função ou da pessoa. A relativa, em relação ao território ou ao valor da causa. Como é que eu alego a absoluta? Como ela é mais grave, eu vou alegar em preliminar de contestação, que é a sugestão que a lei dá, artigo 337, inciso 2, mas eu posso alegar a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo em rescisório, ou seja, mesmo transitando em julgado, eu ainda posso alegar em ação rescisória. Já relativa, eu só tenho um momento para alegar. Eu, réu, né? O autor distribuiu a causa no lugar errado. Então, eu, réu, tenho um momento para fazer isso. Aonde? Em preliminar de contestação. Se eu não fizer o que acontece, ocorre o que nós chamamos de prorrogação da competência. O juiz que era incompetente se torna competente. Prorrogar a competência é transformar o juiz que originalmente era incompetente. Eu distribuí o foro competente é Rio de Janeiro. Eu distribuí em São Paulo. O juiz de São Paulo não pode conhecer de ofício. O réu não alegou a incompetência relativa. Então, o juiz incompetente se torna, portanto, competente. Tá? Absoluta, ela não pode ser derrogada. Derrogada é abrir mão, eu não posso dispor sobre ela, eu não posso mudá-la. Então, por exemplo, eu e um amigo meu, a gente faz um contrato civil qualquer. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, se esse contrato der errado, para não ficar demorando no judiciário, caso um de nós vá para o judiciário, vamos colocar assim, fica eleito o STJ para dirimir qualquer controvérsia, que aí a gente já pula duas instâncias, que é a competência funcional. A competência funcional geralmente é a competência da hierarquia. Vamos fazer isso? E ele fala, vamos, não pode. Não pode, as partes não podem dispor sobre essa competência. Agora, duas pessoas que moram em Manaus
Podem colocar como foro de eleição Porto Alegre? Podem. Pô, mas Renato, uma é na ponta do Brasil, outra é na outra ponta. Não importa, eu posso fazer isso. Tá? É possível fazer isso. Então, a absoluta não pode ser derrogada, a relativa pode. Tá? O que é translatio iudice? Quer dizer o seguinte, e não cabe agravo instrumento. Vejam esses dois últimos itens, então eu vou fazer uma explicação única para essas duas questões. Translatio iudice é o seguinte, o que acontece quando um juiz é declarado incompetente? De ofício ou por provocação? Ele vai extinguir o processo? Não. Salvo no juizado especial, como a gente já falou. Artigo 51, inciso 3 da Lei 9.099 de 95. Tá? O que o juiz vai fazer? Ele, juiz, se declarando incompetente, ele vai mandar para o juiz competente. Tudo bem? E o que o juiz competente vai fazer? Ele vai verificar que o juiz incompetente já fez algumas coisas no processo. Né? Ele já atuou, alguma coisinha ele já fez ali. Então este novo juiz, o juiz agora competente, vai decidir se ele vai manter tudo que o juiz anterior fez, se ele vai anular tudo que o juiz anterior fez, ou vai escolher uma coisinha ou outra, vai manter um, vai tirar outro. Isso se chama, tem esse nome bonito, se chama translatio iudice. E a decisão sobre competência não cabe a agravo de instrumento. O STJ tem umas decisões, algumas decisões, entendendo o cabimento de agravo de instrumento, com base numa aplicação por analogia ao artigo 1015, inciso 3, que fala de arbitragem. Mas esquece isso. De acordo com 1015, pela lei, é o que a OAB vai seguir, não cabe agravo de instrumento da decisão sobre competência. Tá? É muito importante nós guardarmos essa questão. E por fim, eu queria falar com vocês sobre um tema que gera muita discussão, que é a diferença entre substituição, sucessão e representação. Tá? Como é que nós podemos estabelecer a distinção entre estes três fenômenos? Substituição processual, guardem bem isso no caderno, tem um sinônimo, nós chamamos de legitimação extraordinária. Tá? Legitimação extraordinária é substituição processual. É que nem falar mandioca, macaxeira, aipim. O que é legitimação extraordinária? Normalmente, quem vai ao judiciário e quem é demandado no judiciário, né, quem são as partes do processo, o autor e o réu? Quem pede contra quem se pede? Normalmente, são as pessoas que têm direitos. Tá? Então, a legitimação do processo é quem tem direitos. O autor que pede e o réu contra quem se pede. Tá? Essa é a ideia que nós temos de legitimação, que a gente chama de legitimação ordinária. Né? Então, A e B bateram o carro, A e B vão no judiciário. A e B assinaram o contrato, A e B vão para o judiciário. Só que a lei excepcionalmente permite o que a gente chama de legitimação extraordinária ou substituição processual. Que é alguém, leiam o gráfico, que é alguém que vai em nome próprio discutir direito de outra pessoa. Então existem situações em que a lei entende desejável que aquele que vá ao judiciário não tenha participado do processo. Não tenha participado do direito material, desculpem. Me dá um exemplo, Renato. Ministério Público. O Ministério Público tem legitimação, por exemplo, para discutir questões do consumidor. Um caso de propaganda enganosa de uma grande loja de departamento que começou a vender ar-condicionado com defeito. O MP vai lá, em nome dos consumidores, em nome próprio, o MP vai estar lá com o nome dele, discutindo o direito da coletividade. O MP também pode discutir uma questão de meio ambiente. Imagina uma empresa numa cidade que está poluindo o meio ambiente. O MP vai entrar com uma ação civil pública, artigo 5º da Lei 73487, de 85, e vai discutir o meio ambiente. De quem é o ar que respiramos? De todos. É um direito difuso. Né? Mas o MP vai estar lá porque é uma das suas funções institucionais nos termos do artigo 126 da Constituição. A substituição é diferente da sucessão.
a sucessão processual age-se em nome próprio, direito próprio. E o caso mais comum quando a gente pensa em sucessão é aquele mesmo, é morte. Não é só ele, tá? Uma empresa que é vendida para outra também é sucessão. Vamos pensar na morte. Imagina só que o José tem uma ação de cobrança do José. O José está cobrando a Maria, por exemplo. Uma ação de cobrança qualquer. José morre. Acabou a dívida? Não. Continua. O José continua credor, só que agora ele não existe mais. Então vai ter o espólio, né, que são os bens do decujus, e depois os herdeiros. Joana, Rafaela e Pedro. Joana, Rafaela e Pedro vão entrar como herdeiros, agora eles serão os novos autores do processo. Tá? O artigo 313, inciso 1 do CPC, explica como é que funciona isso. Tá? E os seus parágrafos. Então, Joana, Rafaela e Pedro agora serão os novos autores. Né? Eles vão agir em nome próprio? Sim, vai estar o nome deles. Os 3 nomes ali. O direito também é deles, porque eles são os herdeiros. Tá? E por fim a gente tem a representação. A representação é alguém que age em nome de outra pessoa, direito de outra pessoa. A pessoa apenas integraliza. A pessoa que está sendo representada geralmente já tem algum problema da qual ela não possa agir sozinha. Porque se ela pudesse ir sozinha, ela não precisava ser representada. Tá? Então, por exemplo, um menor de idade. O menor de idade tem capacidade de ser parte, mas não de estar em juízo. Vocês lembram disso, né? Então o menor ele vai ser representado ou assistido. Que, de maneira geral, a gente fala em representação. Apesar da gente dividir em representação e assistência, em sentido lato, em sentido amplo, a gente fala assim. Então, por exemplo, o menor quer cobrar alimentos. A mãe não quer alimentos. A mãe tem o seu trabalho, tem a sua coisa, mas ela vai cobrar em nome do filho. Então, ela vai cobrar representando o filho. Então ela vai agir em nome alheio, é o nome do filho que está no processo, direito do filho. A mãe só entra como representante. Ok? Então, basicamente é isso. Agradeço muito vocês que estão fazendo a prova aí, o 37º exame da OAB primeira fase. Boa sorte a todos vocês e até nossos próximos encontros. Até mais.